Falarmos de saúde animal, quadro Check-up no rádio, recebendo o Dr. Robson Góes, médico veterinário. Você pode já mandar para cá a sua pergunta. O nosso WhatsApp é o 3421-2272. Às vezes algumas pessoas dizem, Marcos, eu mandei uma mensagem para o WhatsApp da rádio, aí você não leu. Aí quando a gente vai ver, é o antigo WhatsApp, aquele 8877 não existe mais, viu, gente? Muito tempo que não existe mais. Agora o novo WhatsApp da 95 FM é o 3421-2272, tá bom? Vamos agora com o quadro Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Hoje recebendo o médico veterinário Robson Góes. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. O nosso tema de hoje, as principais doenças em boca de cães e gatos. E aí, Dr. Robson? Marcos, o ser humano, por todo dia, ele tem o hábito de estar escovando os dentes, né? Então, para evitar o quê? Evitar os problemas odontológicos, problemas de saúde bucal. Do mesmo jeito que esse hábito ele tem para o ser humano, os animais também enfrentam, né, os cães e os gatos, principalmente, eles também enfrentam problemas bucais, né, doenças que acometem a boca dos cães e dos gatos. Entre elas, as doenças que nós podemos citar principalmente, né, se eu fosse citar aqui, eu ia citar várias, mas nós temos a gengivite, que é um processo inflamatório da gengiva. Nós temos aí os problemas nos dentes em si, que seja fratura, traumatismo, problemas de dentes descidos. O que são dentes descidos? São dentes de leite que não caíram, né? Que permaneceram ali, os dentes definitivos nasceram e os dentes de leite não caíram, tá? Nós temos também problemas de placas dentárias, que seriam os tártaros. E também temos outros problemas quanto à questão de alimentação. Nós temos aí problema de maloclusão, existe problemas de tumores, neoplasias que se apresentam na boca, como também doenças sistêmicas, como bactérias e vírus, que podem causar aí problemas na boca com reabsorção dentária, principalmente em felinos. Então essas aí são as principais doenças que nós podemos citar. Então, dessas doenças aí, Marcos, qual é o grande problema? Foi feito um estudo que 85% dos animais, cães e gatos, um dia tiveram algum problema odontológico. Então, é um problema muito recorrente, um problema grave que nós enfrentamos. E muitas vezes esses problemas na boca, eles podem ganhar a corrente sanguínea, por exemplo, uma bactéria que está causando um problema de uma infecção na gengiva ou de uma infecção aí na raiz de um dente, né? Ela pode ganhar a corrente sanguínea, penetrar na corrente sanguínea e se instalar no rins, no coração, no fígado, causando um quadro mais grave, podendo levar esse paciente a uma endocardite, que se for no coração, podendo levar esse animal para uma nefrite, uma nefrose ou insuficiência renal crônica, se for nos rins, como também outros problemas que porventura em cada órgão ele vai se instalando. Então isso aí é preocupante, tá? Quais as necessidades que você tem de ter para manter uma higiene bucal satisfatória, né? Fazer uma higiene do seu cão e do seu gato de forma satisfatória. Antigamente os animais eles tinham a limpeza odontológica porque eles roíam bastante osso. Então esse osso que eles roíam fazia a limpeza dos dentes através do atrito mecânico. Hoje, por os animais comerem ração úmida, que são os animais que mais apresentam problema, animais que comem sachê, quem come ração dura ainda faz uma higiene pelo atrito mecânico quando ele está quebrando a ração, tá? Mas aqueles que comem muita ração úmida, aí vão acumulando ali alimento. Esse alimento ele serve também de alimento para as bactérias e vão ali ocasionando os problemas. Como é que você contorna? Fazendo a escovação do mesmo jeito que o ser humano escova, fazendo a escovação periódica. O interessante é que essa escovação ela seja diária, mas ela pode ser periódica pelo menos uma vez por semana, tá?
é muito comum o pessoal chegar na clínica e dizer: a boca do meu cachorro está fedendo. Aquilo ali é putrefação, né? É matéria orgânica que ficou ali na boca, restos de alimento que as bactérias estão digerindo e causando ali aquela liberação de um odor desagradável. Então, quem resolveria esse problema? A limpeza periódica com escovação. Ah, mas aí eu não tenho esse hábito de fazer escovação. Então, você tem de periodicamente levar o seu animal para um médico veterinário para que ele possa fazer o tratamento periodontal, que seria a limpeza dessas placas bacterianas, desses tártaros, fazer a limpeza com caneta ultrassônica, que é uma caneta que tem, e fazendo a remoção dessas placas, como também fazendo ali, Marcos, a medicação adequada para que você possa eliminar algum foco que exista de gengivite, ou fazendo a remoção dentária de algum dente que já esteja infeccionado e que esteja causando ali até muitas vezes uma reabsorção óssea, que também é bastante comum a infecção desses dentes atingirem ali onde ele está inserido, na parte óssea, ocorrendo aí fratura, principalmente de mandíbula. Agora, só a escovação sendo bem feita, né, ela resolve essa questão, esse problema? Ela ajuda, né? Muitas vezes o problema já está instalado de uma maneira tal, por exemplo, tem dentes que têm uma cobertura tão grande de placa bacteriana, tem uma cobertura tão grande de tártaro, que você nem observa mais, você não visualiza mais os dentes. E ele começa a empurrar a gengiva, expondo a furca, expondo as raízes dos dentes, causando ali bastante dor, e o animal deixa de se alimentar, começa a perder peso, começa a ter odor pútrido, começa a passar a mão na boquinha porque está sentindo dor ao mastigar ou incomodando. Então isso aí você tem de perceber todas essas características para poder procurar o auxílio de um médico veterinário quanto antes. Tem mais perguntas, tem muitas perguntas aqui já no nosso WhatsApp, né? Dr. Robson, meu nome é Mary, né? E castrei meu gato recentemente, tem 2 dias. Devo mudar a alimentação dele? Ele já come ração e leite. Olha, agora eu não mudaria, Mary. Por quê? Porque ele está passando por um processo de estresse. Veja só, se o animal foi castrado, querendo ou não querendo, ele tem um estresse da castração. Se você submeter ele agora à mudança de ração, consequentemente você vai propiciar outro estresse. Então, nesse momento agora não aconselho. Agora, depois que você ele tiver cicatrizado, tiver se alimentando normal, você pode fazer a mudança lembrando de não trocar a ração de forma súbita. Você vai fazendo a troca da ração de acordo com 50% de uma ração, 50% de outra, depois 30% de uma, 70% de outra, até você fazer a troca total. Dr. Robson, quanto tempo pode castrar a fêmea depois que ela nasce? Olha, a fêmea, se for gata, eu aconselho castrar até o 6º, 7º mês de vida, né? Porque aí ela já está entrando no primeiro cio. Já a cadela você já pode castrar um pouco mais aí entre o 8º e o 12º mês de vida, Marcos. Dr. Robson, bom dia. Uma cachorra cruzando com cachorro, com quantos meses ela vai ter os filhotinhos? A média são 62 dias de gestação em cadelas e em gatas. Porém, tem cadelas de porte pequeno que a gestação ela diminui aí, vai em torno de 58 a 60, até 62 dias. Então, no máximo 62 dias. Mas aí, Marcos, a média são 62 dias. Tem cadela que pode parir com 64, com 66, mas a média são 62 dias. O ouvinte pergunta aqui se problemas na boca pode causar no animal alergia a alimentos. Pode sim, pode sim. Existe também esses problemas que hoje, com a industrialização dos alimentos de cães e gatos, também está aparecendo bastante problema alérgico, né, a nível de boca. Agora, não é uma coisa muito comum ainda na clínica. A coisa mais comum na clínica são as infecções que existem na boca desses animais. Tem mais pergunta aqui. Dr. Robson, quais as vacinas e o período que os filhotes devem tomar? As vacinas em cão
você pode iniciar a partir de 28 dias os filhotes com a vacina chamada PUP. Posteriormente, aí você vai fazer essa vacina a cada 21 dias, a vacina de virose, por mais 3 doses. E depois você inicia com protocolo de vacina de raiva, com protocolo de vacina, se quiser, de giardia, de bronquite, de leishmaniose, que é o calazar. Isso aí é o protocolo completo. Mas se você não vacinou com 28 dias, você já pode iniciar a vacina a partir dos 45 dias de idade. Tem mais pergunta. O cão da minha casa está com 14 anos, de porte médio. Ele está com dificuldade para andar. As patas traseiras não respondem direito. O que fazer? Quem pergunta é a Solange, da Boa Passagem. Solange, esses problemas em aparelho locomotor, né, principalmente nos membros posteriores, eles muitas vezes estão relacionados a problemas de artrose ou problemas de displasia coxo-femoral, que é onde ocorre o encaixe da cabeça do fêmur no acetábulo, tá? Esses problemas aí, eles necessitam de ser feito exames ortopédicos, principalmente um exame de imagem, de radiografia, onde você vai visualizar se existe ali ou não a presença de uma artrose ou de uma displasia e ver se a correção ela pode ser de forma medicamentosa, através de medicamentos, ou que você vai ter de lançar a mão de fazer uma cirurgia ortopédica para a correção desse problema. Tem mais pergunta aqui chegando, doutor. Irei fazer uma viagem de 3 dias de carro. Estou indo a Brasília e vou levar meu gato na caixa e no transporte. É aconselhável ministrar algum calmante? Sedativo eu não aconselho, tá? Se você quiser, existem umas medicações, eu gosto bastante, chamada Calmium. Tá? Você utiliza e o animal ele vai ficar bem tranquilo. Agora eu não aconselho usar sedativo, Marcos. Calmium. É fácil de encontrar, né? Tem Calminil, tem vários no mercado. Amo esse programa, aprendo muito com o Dr. Robson. Vitória, cito Cabeça de Vaca, no município de Pedra Lavrada, na Paraíba. Um abraço aí para os nossos irmãos paraibanos. O programa aqui tem uma boa audiência também na Paraíba, né? Grande abraço, Vitória. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir para o Dr. Robson. Doutor, qual a maneira ideal, e aliás, a maneira correta de escovar os dentes do cachorro? Eu gosto de orientar de início. O cachorro nunca não deixa ninguém encostar na boca. Faça o seguinte: pegue um sachê ou alguma coisinha gostosa, bote no seu dedo e comece a passar na boca dele, para ele criar o hábito de ter alguma coisa esfregando os dentes dele. Então ele vai entender que aquilo ali é gostoso, é saboroso, é prazeroso. Posteriormente você vai colocando a escova de dente ou a dedeirazinha também com coisas gostosas, para ele se acostumar com o objeto, né? Com a dedeira ou com a escova. E posteriormente você vai introduzindo a pasta. Isso aí ele vai se acostumar e não vai ter problema nenhum. Outra pergunta aqui chegando, Dr. Robson, onde eu encontro inseminação suína em Caicó? Em Caicó não existe inseminação suína, nem tampouco, acredito eu, na região do Siridó. E, Marcos, não tenho conhecimento no Nordeste, tá? Essa é uma prática de inseminação suína, é uma prática muito comum para o sul do país, mas por aqui eu desconheço algum produtor que faça. Então ele vai ter que encontrar outras alternativas, né? Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp. Dr. Robson, meu cachorro gosta muito de comer feijão. Devo continuar dando a ele ou não? Se ele gosta, não ofende, eu não vejo problema, Marcos. O ideal é ração, né? Eu não sou contra a administração de alimento caseiro para animal. Eu não sou contra. Eu só peço para não dar cebola, porque causa hemólise, não dar uva passa, chocolate, né? Dar produtos que contenham alho, essas coisas. Isso aí eu peço para não dar. Agora eu não sou contra. Eu só oriento assim: se você quer o seu animal mais saudável, dê ração. Tá bem explicado aí, né? Vamos no nosso WhatsApp com as perguntas agora em áudio. Aqui para o Dr. Robson Góes, bom dia. Bom dia, Marcos Santos. Bom dia, Dr. Robson. Dr. Robson, eu gostaria de saber, meu cachorro Pinche, ele conseguiu pegar a cachorra, que é bem maior do que ele, um pouco. Que ela é A2 ou é A3 e ele é 1. Mas ele conseguiu pegar. Como é que eu vou saber se ela pegou cria?
E aí, doutor Robson? A senhora vai saber de duas... Se quiser saber antes, a senhora teria de fazer um exame de ultrassonografia. Porque aí esse exame você vai conseguir visualizar se existe a presença ali de fetos no útero. Caso a senhora não queira fazer, aí vai ter de observar por característica. A barriguinha dela vai começar a crescer, as glândulas mamárias dela vão começar a apresentar leite e com 62 dias em média ela vai parir, tá? Mas lembrando que cadela tem um problema que chama pseudogestação. A cadela muitas vezes ela entra no cio, ela não engravida, não emprenha e ela pensa que está prenha e vai ali também criar essas mesmas características, principalmente aparecendo leite nas glândulas mamárias. Então o ideal é que faça um exame de ultrassonografia. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta e o doutor veterinário. É porque eu tenho uma gata que ela entrou no cio sexta-feira. Eu queria saber quantos dias ela vai ficar no cio. E aí, doutor Robson? Olha, isso aí é uma pergunta um pouco difícil de responder, Marcos, porque tem gata que passa só uma semana, mas eu conheço gatas que passam 30 dias no cio. Então é um pouco difícil de responder porque vai depender de cada animal. Cada animal vai ter uma característica de apresentar esse tempo de demora de cio, mas em média varia entre 7 a 15 dias, Marcos. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor Robson. Bom dia, Marcos. Olha, doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Que eu criei uma cachorra, de 6 em 6 meses eu dou a vacina anti-cio. Aí estava vencendo agora, no mês de dezembro passado. Mas aí eu sempre dava, era a vacina, eu agora esqueci o nome. Quase como progesterona, uma coisa, é quase assim. Mas mandei comprar, veio outra e eu dei. Mas com 3 dias, quando soltei ela entrou, foi no cio, depois que tomou essa vacina. Eu tive que trazer para dentro, amarrei, prendi. Aí fiquei sem saber. Eu posso vacinar de novo com a mesma que eu dava antes? Ou não é preciso? Essa daí, mesmo que ela tenha entrado no cio, fez efeito depois. E aí, doutor Robson? Bem, primeira coisa que para a gente poder entender. A cadela, a gata, ela entra no cio todo mês. A cadela não. A cadela, ela entra no cio em média a cada 6 meses. Tá? Provavelmente, quando a senhora administrou esse progestágeno, ela já estava com folículo pronto para romper, para ela entrar no cio ou estimular o cio dela, tá? A medicação que a senhora administrou, ela não vai fazer efeito, porque o hormônio, o estrógeno que foi liberado, inibiu a questão do outro hormônio que a senhora administrou. Então, se ela não engravidou, se ela não cruzou, a senhora teria de fazer uma nova administração de medicação. Ok, doutor, eu tenho uma cachorra e ela começou com uma tosse seca e às vezes solta uma baba, tipo está engasgada. Como resolver isso? Isso aí, a maioria desses animais, eles quando não tem uma doença chamada bordetela, que é a tosse canis, são animais que estão associados a problemas cardíacos. É um animal já idoso, que tem aí provavelmente uma endocardiose valvar, e que eles começam a compensar essa insuficiência cardíaca com o aumento dos batimentos cardíacos e começa a bater o coração na traqueia, dando esse estímulo aí de tosse e de vômito ao final. Então é necessário fazer uma avaliação clínica e aí para poder diferenciar, fazer o diagnóstico diferencial e o tratamento mais adequado. Dr. Robson, minha gatinha apresentou uma pipoca acima do nariz, depois com o tempo estourou, isso é grave? Aí teria de avaliar, Marcos, porque isso aí pode ser desde uma questão, um quadro viral, até uma neoplasia, um tumor. Então tem de fazer realmente uma avaliação. Minha cachorra fez uma cirurgia, queria saber com quantos dias cai os pontos. Os pontos não pode cair por si só, Marcos, mas o ideal é que seja feita a remoção cirúrgica, a remoção, aliás, desses pontos dessa cirurgia. Aí, esses pontos, dependendo da situação, eles podem ser tirados 8, 10, 15 dias.
Então a retirada desses pontos geralmente é entre 8 e 15 dias pós-cirúrgico. Eu gostaria de saber porque a minha cachorra tomou a vacina e mesmo assim ela entrou no cio e engravidou. Primeira coisa que você tem de entender é que cadela, esses progestágenos, eles são por quilo de peso. Muitas vezes você tem uma cadela com 40 quilos que necessitaria estar fazendo a administração de 2 ampolas dela e a pessoa só faz de uma. E aí o animal realmente entra no cio. Não é a situação de spike, mas faz parte. Quando você falou spike, eu olhei aqui. Já olhou de lado porque sabe que Joelma chegou, né? É verdade, o spike é mau cuidado, coitado. Diga isso não. Meu cachorro apresentou um carocinho vermelho e ele se coça. É como se fosse, como se tivesse uma alergia de formiga. Seria alergia de formiga ou muriçoca? E aí? Pode ser dermatite alérgica picada de insetos, né? De carrapato, de pulga, de formiga. Mas a maioria desses processos assim que aparecem, eles são foliculites. São infecções bacterianas ou infecções fúngicas que começam a apresentar esse quadro aí, Marcos. É interessante fazer uma avaliação. Queria saber se um filhote cachorro cruzar com uma cachorra aproximadamente 8 anos tem a possibilidade de amojar, pois quando vi estavam cruzando, estavam dentro de casa, não imaginava se era capaz. O filhote tem 6 meses. Com certeza, ele já pode ele já pode ser fértil. Se ele tem libido, né, se ele tem a característica de procurar a cruza, ele pode ter já espermatozoides viáveis no seu testículo e engravidar sim a cadela. Você aconselha fazer esterectomia em uma cadela com problemas de displasia coxofemoral? Animais com displasia coxofemoral, obrigatoriamente você não deve deixá-lo cruzar, porque é uma doença transmissível geneticamente. Então o procedimento mais correto é fazer a esterectomia para evitar essa perpetuação dessa doença. Dr. Robson, tem uma gata, ela tem em média uns 4 meses. Como saber se já está no cio? Provavelmente não está. Com 4 meses é raríssimo uma gata entrar no cio. Mas a gata, quando ela está apresentando sinais de cio, ela começa a se esfregar, começa a miar, começa a rolar no chão, né, levantar o rabo, ela começa a ficar um miado estranho, totalmente diferente. Então você tem que Joelma riu, né? Porque eu vou ficar calado, Marcos. Então vamos deixar para lá, né? Doutor, por que a minha cachorra já cavou um buraco na altura do meu joelho? Já tapei o buraco e ela acaba de novo e nem dorme dentro. Por quê? Olha, essa questão pode ser um hábito dela de tentar procurar o frio, um local lá, cavar o buraco, porque lá está protegendo do sol, porque lá está mais frio, é mais úmido. Pode ser isso aí. Como pode ser ela desenvolvendo o que nós chamamos de pseudogestação, que ela acha que está prenha e cava o buraco para fazer a toca, fazer o ninho dela para parir. Isso aí pode acontecer. Dr. Robson, o que fazer quando o cachorro tem rixa com o outro? Não pode se verem que brigam. Aí você vai ter de procurar um educador. Existem pessoas hoje que faz essa parte de educação para justamente contornar esse problema aí de briga que existe entre esses animais. Alguma pergunta, Joelma? Tem, claro, né? Pois não, bom dia. Sempre aqui do lado do Dr. Robson só para perguntar. Você não cuida em Spike não, porque abandonou o bichinho lá em Parelhas. Tô querendo, o bichinho tá sofrido, tadinho. Você dizer isso na frente de um veterinário é complicado, viu? Eu cheguei essa semana passada e ele coçando bastante, né? Tá doente. Coçando muito. É a questão de carrapato? Joelma, esse prurido, essa coceira que existe em cães, ela pode ser de diversas origens, né? Pode ser alimentar, você trocou a ração, por exemplo, e ele começou a ter um quadro alérgico e começou a se coçar. Pode ser fungo, bactéria, pode ser carrapato, dessa coceira, animais que têm dermatite alérgica picada de carrapato. Pode ser até de um perfume ou de um produto químico que está sendo utilizado no chão, uma coisa que você mudou. Então, esses problemas que existem em cães, eles são de diversas origens. O interessante é fazer essa avaliação. Pronto, está suspeitando que é de carrapato, então use, tem medicamentos hoje que você pode usar, o Bravecto, o Simparico, o Credelio. E, consequentemente, se ele persistir com prurito, com a coceira, você vai fazendo o descarte e a eliminação para você até chegar qual a origem que está causando esse prurido, essa coceira no seu animal. Tudo bem, né? Só não pode
a gente brinca, mas só não pode deixar nessa situação, né? Não, aí tem de procurar o auxílio imediato para poder fazer o tratamento mais adequado. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272, bom dia. Bom dia, doutor Robson. Por quanto tempo a gente deixa a comida do gato no pratinho ou tem que botar quantas vezes por dia? E aí, doutor Robson? O gato, ele primeira coisa, comida em gato, ele é muito seletivo. Se tiver ali, se perder o cheiro, se tiver algum contaminante ali, ele já não encosta. E água, principalmente. Água eu mando botar 3, 4 vasilhas espalhadas na casa. Porque gato é preguiçoso para se levantar e beber água. E um problema seríssimo em gato hoje é problema renal, justamente porque, além da ração, ele não gosta de beber água. Mas a comida, a senhora bota, vê o que ele comeu. Se ele comeu tudo, bota mais um pouquinho e aí vai botando ao longo do dia a alimentação para essa alimentação não perder o cheiro. Lembrando que chegou em casa, comprou ração, coloca num depósitozinho fechado, sem ar, para que a ração possa durar com a qualidade maior. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Robson. Doutor Robson, eu gostaria de saber, porque assim, eu tenho uma cachorra, ela é misturada, ela é dálmata com pastor alemão, dessas cachorras grandes, minha cachorra é branca, bem bonita, mas ela tem um pelo ralo, devido a ela ter o pelo ralo, ela gosta muito do sol, ela se deita tanto no sol, uma quintura dessa que tem aqui em Caicó, mas infelizmente, às vezes à meio-dia ela está deitada no sol. O que é que o senhor me diz sobre isso? Será que ela está com falta de alguma vitamina? É anêmica? Agora ela se alimenta, ela só come ração. Eu não dou outra alimentação dela a não ser ração. Eu vario a ração dela. Quando ela abusa, eu já misturo com outra para ela aceitar. Eu faço isso. Tem 3 tipos de ração que eu uso para ela. Eu sempre estou misturando quando eu vou mudar. Porque ela só come a ração. Aí eu gostaria de saber por que é que ela fica tanto no sol. O que é que o senhor me diz? É falta de vitamina? E aí, doutor Robson? Olha, existem algumas doenças que fazem com que o animal fique no sol. Entre uma delas, é a questão do hipotireoidismo. Esses animais que têm problemas de tireoide, é como se eles sentissem frio e procurassem aí o sol para tentar se esquentar. Mas também existem outros problemas que estão relacionados. Agora, o cão por si só, ele gosta muito do sol. O cão por si só, ele tem o hábito de todo dia procurar o sol para como se fosse tomar um banho de sol. Então isso aí possa ser que seja natural da cadela da senhora em estar procurando o sol. Se ela está comendo bem, está bebendo bem, está urinando, defecando, está satisfatoriamente bem, possa ser que seja um hábito que ela criou. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Aqui, ó, do assentamento Maria Paz. Gostaria de saber que minha cachorra tem 7 anos, às vezes ela só vem com dor de barriga. Queria saber o que é. Dor de barriga, e aí? Esse problema isso pode ser um problema da boca, né, que a gente falou há pouco, Marcos. É um dos sintomas que você encontra, são animais que vivem com diarreia direto. Pode ser da alimentação que ela está ingerindo, pode ser de verminose, pode ser de giardia. Existem várias causas de diarreia. Então ela tem de procurar aí para uma avaliação, remédio de verme, ver o que ver a alimentação para poder contornar esse problema. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, doutor Robson. Marcos, eu queria fazer uma pergunta, doutor Robson, porque eu tenho uma cachorra pitbull, eu botei ela para cruzar com outro pitbull, aí já vai fazer 2 meses, dia 13, que ela cruzou, e ela tá botando, ela engordou muito, ela tá com os peitinhos dela muito grandes, e agora ela tá botando uma secreção para fora, como se fosse sangue. Quando ela vai fazer xixi também, quando ela vai urinar, ela bota sangue também, e ela tá muito triste assim no chão. Será que isso já é do parto? Que ela já vai ter os filhotinhos dela? E aí, doutor Robson? Marcos, pelo que ela fala aí, a cadela dela realmente, pelas características, né? Se tem glândula mamária aumentada, barriga aumentada, ganhou peso, ela provavelmente emprenhou, né? Ela está gestante.
A preocupação aí é esse sangue, que não é normal. Ao final no terço final de gestação, é normal a cadela fazer o que nós chamamos ela trocar o tampão mucoso, que é um tampão que fica fechando ali o cérvix, para proteger, nem impedir que os filhotes saiam e impedir que bactérias entrem dentro do útero, né? Entrem no útero. E ela sempre limpa esse tampão mucoso. Mas como está saindo sangue, principalmente quando ela urina, ela pode ter aí uma correlação com cálculo na bexiga, com infecção urinária, e para poder ver isso aí. Acredito eu que não tenha correlação nenhuma com a gestação, mas é interessante ela fazer uma avaliação. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. E Marcos, eu queria saber, porque eu tenho uma pinche, ela já tem mais de 13 anos, e quando dá assim negócio de 12 horas em ponto, ela se deita no chão, no sol, na terra, o pingo da meia-dia, e fica de papo para cima. Ela não quer saber de sombra, o negócio dela é sol. Ela só quer estar no sol, tatalada, toda arreganhada, com o papo para cima. Tem hora que é obrigada até eu reclamar, mandar ela sair do sol. Mas ela adora ficar no sol, toda arreganhada, de papo para cima. E aí, doutor Robson? Marcos, nós respondemos há pouco essa coisa. Ela pode ser desde um problema de tireoide até um problema aí de outra doença, que teria de fazer hemograma, uma avaliação clínica, mas também pode ser hábito. Ela falou numa pinche que fica com papo para cima. Eu tenho uma pinche também, que a minha também vai pro sol e fica de papo para cima. E eu já fiz todo o exame nela e ela só gosta de sol. Então é um hábito que ela criou, tanto é que o nome da minha é Sol, né? Sol. É um hábito que Sol criou de ir pro sol. Então isso aí é normal pra minha, né? E as pinches são quentes. Para fechar aqui a nossa participação, nossa outra pergunta, peço desculpa aqui aos nossos ouvintes, muitas perguntas vão ficar aqui sem ser feitas de coração, porque depois a turma se chateia com razão, né? Fica chateada comigo, enfim, mas peço desculpa, viu, gente, porque realmente o nosso programa ele tem um limite, né, de tempo. Meu cachorro engoliu 2 rabicós. Isso pode ser preocupante ou sairá nas fezes? É um poodle. Olha, aí, Marcos, a gente pode ter um problema sério, que esse problema aí pode ser desde você fazer uma cirurgia para retirá-los do estômago, ou ele causar uma obstrução ao longo do trato intestinal e a gente ter de fazer uma remoção desse rabicó no trato intestinal. Mas a maioria, pelo que ela fala aí, a maioria desses animais que fazem a ingestão desses rabicóis, eles eliminam pelas fezes. Então ela ficar aí observando. Caso ele tenha algum problema de vômito ou algum problema de não defecar, aí ela procure urgentemente o auxílio de um médico veterinário para poder fazer aí os exames necessários, seja de ultrassom, de raio-x, e, se necessário, fazer a intervenção cirúrgica. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Siga agora mesmo as redes sociais da Veteripet, instagram.com/Veteripet. Dr. Robson, obrigado pela sua participação, até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos, um bom final de semana a todos e aqui me despedi, que não tive a oportunidade, né, do meu amigo Ariel, né? Fico até emocionado, mas deixo aqui a minha lembrança para ele. Tá, com certeza a família do nosso querido professor Ariel, nos últimos dias tem recebido muitas solidariedades, né? Era uma pessoa muito querida, né? E até no nosso blog coloquei inclusive até homenagem que a sua mãe, professora Afra Góes, que dispensa comentários, né? Uma pessoa muito querida, muito competente, fez ao professor Ariel. Foram colegas de Sérgio, né? Isso. O Ariel falava muito falava muito. Olha, quando eu queria redigir um documento para um oficial, um ofício de uma autoridade, era com a Afra Se fosse ele dizia, se fosse oficial com a língua, um português, era com Afra Góes. Se fosse um desaforado, era com Tiana. Ele gostava de dizer bastante isso. As histórias de Ariel. Né? Muito bem, são 8h20, confirmando 8h20, doutor.